Olá, meus amigos, bem-vindo a mais uma programação da Zoe Online. Está eu aqui, o Diego ali, em mais um devocional. É isso aí, louvado seja Deus. Muito felizes, muito animados, mês da família, né? Deus tem feito grandes coisas por nós. Já estamos em agosto, né, Mike? Eu e o Mike comentávamos isso essa semana, né? Já estamos em agosto, irmãos. Que ano diferente, mas que ano poderoso, que ano de novidades de Deus para nós, mesmo em meio a todas essas coisas que têm acontecido, né? E nesse mês, que é o mês de agosto, que é o mês que de maneira especial nós separamos para falar, para orar pelas famílias, não é diferente, né, meus irmãos? Então nós estamos realmente muito felizes e com muita expectativa. Sabemos que Deus tem coisas muito especiais para nós, para nossa casa, para nossa família, né, nesse mês também, né, Mike? Com certeza. A gente também comentava que, enfim, parece que a quarentena está chegando ao final e Deus trazendo coisas novas, o novo normal que a gente comentou tanto lá no início, né? Mas que não se trata tanto não só de uma mudança de a vida no seu cotidiano, mas sim numa passagem de transição num local que a gente estava em Deus para um local novo onde agora nós conhecemos em Deus. Isso nos anima bastante. Nos anima com a expectativa pelo que vem pela frente, pelas coisas que vão ter no ano que vem. E nós estamos, sim, muito felizes com isso. Exatamente, estamos muito felizes, muito mesmo. Nesse momento nós gostaríamos de convidar você a orar. Feche seus olhos aí, orar conosco. Agradecermos a Deus por esse tempo. Deus, nós somos gratos ao Senhor, Pai. Obrigado por as suas misericórdias se renovarem sobre as nossas vidas. Obrigado pelo Senhor nos submeter a todo esse processo, nos ensinar dentro desse processo, nos capacitar, nos encher dos seus recursos, dos seus tesouros, nos encher de Cristo. Nós somos gratos por isso, Pai. E nós te pedimos hoje que o Senhor fale diretamente ao nosso coração. Nós queremos aprender isso também nas nossas famílias. Nós queremos que as nossas famílias vivam em um novo nível também, Pai. Esse é o nosso desejo no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, como nós estamos no mês da família, nós estamos de alguma maneira também tentando falar a respeito disso, de famílias que experimentaram coisas de Deus, de pessoas que viveram com Deus e que automaticamente, né, consequentemente, né, não automaticamente, consequentemente, vivendo uma vida poderosa com Deus, suas famílias foram tocadas, né? Suas famílias foram transformadas por conta da vida que elas decidiram ter e se posicionar no Senhor, né? E uma das passagens que Deus fala muito ao nosso coração, se você quiser abrir na sua casa, conosco, onde você estiver, 1 Samuel, capítulo 1, no verso 19, uma passagem muito conhecida, uma família muito conhecida por nós, né? A família de Samuel, né? Eucana e Ana, seus pais, né? E a Bíblia vai dizer assim no verso 19 de 1 Samuel, capítulo 1. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram na sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher. E lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou de Samuel, pois dizia, do Senhor eu o pedi. Essa, Mike, é uma família que mexe muito comigo. É uma família, assim, que a história dela eu acho que é muito poderosa, sabe, Mike? Porque nós vemos uma mãe, né, uma mãe intercessora, uma mãe muito apaixonada pelo Senhor, mas também apaixonada pela família, né? O que Ana fez pela sua família é muito poderoso. Ana, ela... Normalmente a gente vê que as pessoas elas entram em um lugar de desistência muito fácil hoje em dia. A gente vive em uma geração em que os relacionamentos, em que as famílias, em que os casamentos têm se tornado descartáveis, né? Totalmente o oposto do princípio bíblico, totalmente o oposto do que Deus formou o casamento e a família para ser. E eu vejo que Ana, ela é uma mulher com muito princípio bíblico, com muito DNA de Deus,
com relação à família. Exatamente. E eu acho legal que Ana, ela era extremamente intensa na oração dela, né? Tanto que vão achar que ela está bêbada, vão achar que ela está um pouco fora de si, mas na verdade ela estava derramando o coração dela pela família dela. Gostei que você falou que ela era muito apaixonada pela sua família. E realmente, se a gente comparar com a nossa geração atual, Sim. É muito descartável, é muito superficial. Tipo, eu me relaciono com você se você seguir os meus sonhos. Nós não vamos montar sonhos juntos. Na verdade, Ana não, ela tinha um sonho, Sim. mas o sonho dela não era simplesmente só sobre ela, era sobre a família dela. Isso Sim. me chama a atenção quanto é importante a gente sonhar pela nossa família. A gente sonhar sonhos, vamos dizer, individuais, mas que venham beneficiar a nossa família também. Exatamente. Porque não se trata só de mim e de você. Se trata de quem convive comigo, se trata da geração que vai vir após nós. Então, é legal pensar nisso, porque se eu penso dessa maneira, as ações de Ana, elas são meio estratégicas. Porque ela sabe para quem pedir, ela sabe de que maneira pedir, e ela já pede, já consagrando o seu filho. Porque, na minha cabeça, eu penso que Ana, ela foi muito esperta. Porque ela sabia assim, eu vou ter um filho, eu sei que Deus vai me responder. Então, qual é a melhor poupança, qual que é o melhor investimento que eu posso fazer para o meu filho? Colocar ele nas mãos de Deus. Eu não posso tê-lo no momento, mas então eu vou pedir para Deus e ele não será meu, ele será de Deus, porque eu poderei ver ele crescendo de uma maneira que nem eu seria capaz de ensinar ele com todos esses princípios, com toda essa riqueza espiritual, com toda essa profundidade. Verdade. Então eu peço ele ao Senhor e já coloco ele no altar para que ele seja nutrido diretamente com Deus. E para mim tudo que Samuel vai viver dependeu muito do jeito que a mãe dele plantou as coisas ali atrás. E eu acho legal que você falou sobre isso, porque se a gente olhar, né, para a história ali, a gente vê uma mulher que era estéril, né? Ana, meus irmãos, era uma mulher estéril, vale a pena nós lembrarmos isso. Ela era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. E a Bíblia fala que seu esposo tinha uma outra mulher, que era Penina, né? E a Bíblia fala que quando ela não tinha filhos, Penina tinha filhos. E Penina não apenas tinha filhos, mas Penina vinha e jogava na cara de Ana. Penina vinha e queria caçoar a Ana, porque ela dava filhos ao seu esposo e Ana não. Ela estava querendo fazer com que Ana desistisse do propósito da família. Ela estava querendo levar a Ana a desistir do sonho de Deus para a família dela. Então isso que o Mike falou é muito poderoso. Você não pode deixar de sonhar com e pela sua família. Você precisa continuar, meus irmãos. A pandemia, lembre-se disso, pode ter mudado muitas coisas, mas não mudou Deus. Ela não mudou a palavra de Deus, a palavra continua sendo imutável e o nosso Deus imutável. Nada tem afetado Deus nesses dias, nada disso tem tocado Deus e deixado ele fragilizado. Deus continua poderoso e continua desejoso em derramar e cumprir suas promessas diante de nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Então, não escute a voz de Penina. Isso é muito importante. Não escute a voz de Penina. A voz de Penina é uma voz que vem para te desanimar. É uma voz que vem para te fazer desistir. É uma voz que vem para fazer você olhar para a sua família, para o projeto de Deus, para o sonho de Deus, para a sua família com desprezo. Tentando achar que a grama do vizinho é sempre melhor, que a grama do vizinho é sempre mais verde, que a família do vizinho é sempre melhor que a sua. Não aceite isso. O plano de Deus é uma família poderosa, incrível, que desfrute de um plano de Deus para todas as famílias da terra. E eu acho tão legal, porque Ana era estéril, mas em nenhum momento ela se posiciona como uma mulher estéril. Ela sempre se posiciona como uma mulher desesperada pela promessa, desesperada pelo plano de Deus, desesperada pelo propósito de Deus. Em momento algum ela olha para ela e despreza, e olha para ela com esse olhar de esterilidade. Muito pelo contrário, ela reconhecia sua esterilidade natural, mas ela decidiu caminhar no lugar onde a esterilidade não conseguia tocar a sua fé, abalar a sua fé.
né? E eu vejo que nós precisamos caminhar dessa maneira, Mike, também. O legal é que ela passa por todo o processo de dor, mas como você disse, ela nunca deixa isso roubar os posicionamentos que ela deveria ter, o caminho que ela deveria caminhar, porque mesmo ela sentindo toda essa dor, todo ano ela estava lá. O marido dela subia para sacrificar, como a cultura mandava, uma vez no ano, ela ia junto. A palavra diz que ele até voltava, mas ela permanecia. Um pouco antes dos versículos que a gente leu, diz que ela ficou se jogada intensamente na presença de Deus. Ela chorava, ela soluçava e ela sussurrava palavras que não davam nem para entender, porque era o coração dela que estava sendo derramado. Isso me chama a atenção, porque muitas vezes a gente enfrenta algumas situações que elas aparentam ser impossíveis. E às vezes até nos travam. A gente pensa assim, mas eu oro, é meio aquele ditado, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Mas para ser retiradas as coisas que precisam sair, elas precisam aparecer. A gente nunca se lembra disso. Não tem como você limpar um local se você não vê a sujeira. Então ela primeiro é exposta para depois ser tirada. Mas Ana nunca se abalou por isso. Ela sentia a dor do processo, ela sentia a dor de toda a situação, mas isso não parava ela. Ela continuava indo para Deus e falava, Deus, é uma promessa, o Senhor disse, ser fértil e multiplique pela terra. Eu quero fazer minha família feliz, eu quero deixar um legado, eu quero deixar uma descendência, eu quero ter uma marca na terra. E ela ia lá e sacrificava ao Deus dela, sentava na presença de Deus e falava, Deus, estou aqui. Isso me chama a atenção porque, querendo ou não, às vezes parece ser a parte que a gente menos trabalha, mas na verdade é a mais importante, né? Eu sentar diante de Deus e falar, Deus, tá difícil a situação aqui em casa, tá difícil a situação com meu esposo, tá difícil a situação com meu filho, mas eu creio que o Senhor pode mudar, porque às vezes a esterilidade não é só a reprodução natural. Às vezes é o diálogo entre o marido e a esposa que não existe mais. É a distância que existe entre o pai e o filho. Ele tenta, às vezes, até se relacionar com o filho, mas o filho está naquele mundo de adolescência, naquela frieza de distância com o pai. Às vezes o pai, quando a criança era pequena, não soube demonstrar o amor, acabou deixando feridas na criança e hoje é uma criança machucada. E daí, às vezes, a culpa pode estar pesando sobre esse pai e ele não conseguindo se relacionar com essa criança. Mas eu queria dizer, pode manter a esperança, porque Deus está ouvindo as suas orações. E se você não está orando, nunca é tarde para você mudar a sua postura, sentar lá no seu quarto de oração. O que existiu antes, no tempo que você não orava, pode ter certeza que esse tempo vai ser compensado, porque Deus não vai olhar para esse tempo e falar assim, beleza, agora você vai sofrer tanto tempo com o seu filho porque você não passou esse tempo orando. Não, na verdade ele vai olhar e vai te ajudar a consertar essa situação. Mesmo que existiu feridas profundas, coisas muito doloridas no meio da sua família, eu quero te incentivar a crer que Deus pode mudar isso, Deus pode limpar essas feridas, Deus pode reconectar o amor dentro da sua casa de volta. Assim como ele fez Ana, que era estéril, ter um filho, ele pode fazer nascer o amor entre você e a sua esposa, nascer de volta o afeto entre você e o seu filho, todos os laços familiares. Porque quando eu olho para a Trindade, uma das coisas mais fortes que eu vejo é esse laço de família. Eles são três, eles são um, e eles se interagem um pelo sonho do outro. Eles sonham a mesma coisa. Isso é extremamente impressionante e bonito, porque o pai planeja alguma coisa, o filho sonha, o espírito executa, é tudo junto, é tudo junto. E eu creio que se a Trindade é assim, é o mesmo desejo que Deus tem pela nossa família, que seja tudo junto. Os pais sonham, os filhos vivem, constroem as coisas juntos. Eu acho isso espetacular. Eu acho incrível isso também, porque esse é o plano, né, de Deus. O plano de Deus não é que os pais cresçam, avancem, fluam e seus filhos fiquem vivendo como miseráveis, né? Vivendo para trás. Muito pelo contrário, o desejo de Deus é que os pais avancem e seus filhos vão ainda mais longe, né?
que seus pais sejam apenas um teto para os seus filhos voarem ainda mais alto. Então, realmente, eu acho isso incrível. E isso é tão poderoso porque Ana era uma mulher de oração. Ana era uma mulher que se derramava perante Deus e realmente Ana foi só o piso para Samuel. Que daí Samuel nasce, Samuel é o profeta, que a Bíblia diz que nenhuma das suas palavras caiu em terra sem que não se cumprisse, né? Todas as palavras que ele liberava eram palavras de um homem de Deus que ouvia a Deus. E isso o fez prosperar como um grande profeta naquela geração. E uma coisa também que eu queria só citar aqui antes da gente encerrar, é que aqui no verso 19 fala que Eucana e Ana, eles têm uma noite ali juntos, né? Onde eles coabitam, então é concebido Samuel, só que tem uma frase aqui que eu acho incrível, que diz assim, e lembrando-se o Senhor de Ana. E essa palavra lembrando-se, eu estava vendo aqui, ó, ela é do hebraico zakar, e uma das traduções significa estar no pensamento. Eu acho isso tão legal, porque talvez muitas vezes Ana se sentiu uma mulher que orava, só que talvez que não estava nos pensamentos de Deus, né? Só que eu acho legal que quando a Bíblia fala que Deus se lembra dela, uma das traduções é que ela estava no pensamento de Deus, ou seja, ela, a família dela, o sonho de Deus para a casa dela, para o filho dela, estava nos pensamentos de Deus. Já estava lá dentro, nos sonhos de Deus, a família dela já estava. E eu queria falar isso porque às vezes nós nos enxergamos dessa maneira. Às vezes nós achamos que nós estamos perseverando e nada acontece, que nós estamos orando e a nossa família não consegue se chegar ao Senhor, não muda, não é transformada. Mas estamos aqui para dizer, Deus, Ele se lembrou de Ana. Assim como Ele tem se lembrado de mim, de você, nós, nossa família, nossa casa, as promessas estão no pensamento de Deus. Creia nisso. E eu acho aqui que a Bíblia diz, é uma coisa que eu acho, é pessoal, tá, meus irmãos? Você não precisa achar igual eu. Mas quando a Bíblia fala que Deus se lembra de Ana, eu acho que aqui Deus só colocou essa palavra para a gente, em momento algum, achar que Deus se esqueceu. Deus não se esqueceu, mas Ele faz questão de dizer que Ele lembra. Né? Para a gente não achar que Ele não está lembrando da gente, Ele está lembrando de nós todos os dias. Nós é que precisamos perseverar até o momento em que a promessa ela vai vir. Eu acho legal porque quando a Bíblia fala sobre Raquel e Sara, duas mulheres estéreis também, lá as matriarcas, né, da nossa fé, a Bíblia fala que as duas eram estéreis, mas a Bíblia fala que quando elas vão ter filho, a Bíblia usa a mesma palavra. Ele lembrou-se Deus de Sara, ele lembrou-se Deus de Raquel, né? Meus irmãos, Deus está se lembrando de nós. Deus está se lembrando da sua casa. Deus está se lembrando de você, da sua família. Algo que Deus tem falado muito para mim essa semana é que muitas das vezes achamos que nossa oração não é ouvida, né? Ou que Deus não vê a nossa oração, não nos vê no lugar secreto, não nos vê pedindo pela nossa família. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus não é surdo para que não ouça e que não está com os seus olhos tapados para que não enxergue. O Deus que eu e você servimos não é cego e não é surdo. Ele ouve todas as nossas orações e Ele nos enxerga perseverando pela nossa família. Então não desista, não pare. Porque assim como Ana, Deus tem se lembrado de nós, nós vamos ver o milagre e as promessas de Deus sendo cumpridas na nossa casa. Amém, amém, amém. E eu quero te convidar a ter esse momento de oração com a gente agora. Quero te convidar a fechar seus olhos. Eu quero profetizar, Deus, na vida desses que estão nos acompanhando. Uma família reestruturada. Eu quero profetizar sobre você uma fé restaurada, no nome de Jesus Cristo. Eu quero profetizar sensibilidade para que você lembre que o Senhor não se esqueceu de você. Deus tem se lembrado de você em todos os dias da sua vida, em todas as situações dentro do seu lar. Deus tem pensado em você e na sua família. Eu profetizo isso sobre a sua vida, uma família reestruturada, uma família restaurada, uma família no padrão dos sonhos de Deus, muito além do que você imagina, muito além do que você achou que poderia viver ou que você se sentia merecedor. Eu profetizo isso sobre a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Louvado seja Deus. Tome posse, meus irmãos, dessa realidade, dessa palavra. Vamos ser como Ana, homens e mulheres perseverantes pela nossa família, homens e mulheres que, independentes de talvez aparentes realidades de esterilidade, não vão se abalar com isso, mas vão caminhar nas promessas, vão caminhar nas palavras e não só vão caminhar por elas, vão desfrutar
de todas elas. Em nome de Jesus, porque Deus tem se lembrado de nós. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha a melhor semana da sua vida até aqui. E fique ligado nas nossas redes sociais, nas nossas programações. Até a próxima e um beijo no coração. Até mais. Um Tchau, grande tchau. abraço.